Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o pastor Luiz Saião. Nós estamos aqui na semana intensiva do Seminário Martim Bucer e o pastor Luiz Saião é pastor da Igreja Batista Nações Unidas, é professor aqui no seminário e está aqui com a gente. Pastor, um prazer ter o senhor aqui. O prazer é meu, muito obrigado. Deus nos abençoe muito aí nessa proposta de entendimento mais aprofundado da sua palavra. Pastor, o senhor é conhecido pelo trabalho que o senhor tem, além de toda a Bíblia, especificamente Antigo Testamento, hebraico, o envolvimento que o senhor tem com Israel. E a minha questão é, a gente vê hoje uma discussão muito grande, e não só hoje, mas hoje está efervescente essa discussão sobre o papel de Israel, sobre promessas de Israel, continuidade, descontinuidade de Israel hoje, se a igreja é o novo Israel ou não. Pensando nessa estrutura, o que a Bíblia diz para a gente sobre Israel, sobretudo no Antigo Testamento, o papel de Israel? Para que serve Israel na Bíblia, no português mais direto, vamos dizer assim? A questão realmente ela é desafiante e o que a gente vai observar? A Bíblia apresenta um Deus único, que é o Deus de todo o universo. Ele é o Deus que se revela na história de Israel. Importante para a gente não pensar que Deus é apenas um Deus ligado a um povo apenas. E Israel aparece como um povo que é formado em função da aliança que Deus faz com Abraão e que tem um propósito não só de ser esse receptáculo inicial da manifestação graciosa, redentiva de Deus no eixo da história, mas Israel tem também uma função perante as demais nações. É interessante que, apesar da gente ter a aliança, que começa ali com Abraão, de ser pai de muitas nações, e a gente percebe que essa aliança ganha um perfil mais definido quando passa por Isaac, Jacó e se firma como o povo de Israel, é que a nação mesmo recebe, vamos dizer, o seu caráter de identidade mais nítido quando eles são libertados da escravidão no Egito. Então ali você vê de fato a realidade do povo. O povo vai caminhar na direção do cumprimento da aliança abraâmica, que envolve terra, descendência e a promessa de bênção, e isso finalmente chega com a realidade deles estarem ali na terra prometida. E aí Israel tem duas questões interessantes que aparecem no texto. Uma é a reafirmação da sua identidade e a ideia de que eles não podem se contaminar com aquilo que existe entre as nações, que entra numa relação de oposição e diferença em relação ao que se conhece do Deus único. Então, olha, vocês não podem ser como as demais nações, vocês não podem adorar os deuses falsos, vocês não devem, inclusive, nem se casar com os filhos e as filhas deles, não porque fosse um problema de casamento de grupo étnico distinto, mas é por causa dessa questão provavelmente religiosa. Mas, ao mesmo tempo, esse Israel não é exatamente, como muita gente pensa enganosamente, um conceito étnico em si. Quando Israel sai do Egito, por exemplo, em Êxodo 12, a gente vê que uma mistura de gente veio junto com eles. E qualquer pessoa, como a gente vê mesmo na descrição do Pentateuco, que quisesse se tornar parte do povo, poderia, desde que aceitasse o Deus da aliança. Tanto é que nós vamos ver histórias interessantes, como acontece no livro de Ruth, com a Ruth, com a Moabita. Nós vamos ver como gente de fora passa a integrar a realidade do povo da aliança quando conhece o Deus único. E aí a gente vê um encaminhamento de Israel
na direção missiológica, porque ele é chamado de, em Êxodo 19, versos 5 e 6, de uma nação que tem um papel de ser um reino de sacerdotes. Nesse sentido, esse reino evoca o domínio de Deus sobre tudo, e sacerdotes no sentido de eles fazer essa intermediação de dizer para as outras nações a verdade a respeito do Deus único. Tanto é que a gente vai ver até que o judaísmo, por exemplo, na época do Novo Testamento, ele tinha prosélitos, né? Jesus até disse que os fariseus iam de uma parte para outra. Eram missionários, né? Missionários para conquistar o coração das pessoas, para conhecer o Deus único e verdadeiro, e estava cheio não só de prosélitos, como daqueles tementes a Deus nos dias do Império Romano, por causa dessa realidade que precisava ser conhecida. Então, isso fica muito definido, né, sobre Israel. O senhor apresentou, então, esse caráter de função de Israel no Antigo Testamento, trabalhando aí a questão da aliança. No Novo Testamento, pensando no sentido canônico do Novo Testamento, não o período bíblico, qual que é o papel de Israel no Novo Testamento? Perde-se todo o papel por causa da inauguração da igreja, da chegada da igreja? Essa pergunta é uma pergunta vital, né? E o que a gente percebe? Em primeiro lugar, é muito importante destacar: o Novo Testamento, por definição, é um documento judaico. Ele é escrito por judeus nesse ambiente. Jesus é judeu, os discípulos são judeus, a cabeça por trás é uma cabeça judaica. E aí a gente tem essa transição na direção em que se perde força um particularismo na direção de universalismo. A ideia é que a graça de Deus manifesta na história de Israel, com a chegada do Messias, que não é rei só de Israel, rei de toda a terra, ela transborda para as nações. De certa forma, essa função dada a Israel, em que aquele conhecimento do Deus que traz salvação e perdão ia ser conhecido, né? O conhecimento de Deus ia encher a terra como as águas cobrem o mar, chega o momento em que isso acontece. Então, tecnicamente, quando você olha para o Novo Testamento, assim a princípio, porque não existe a ideia de que tem uma igreja cristã ainda. A palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Você tem um grupo de judeus que seguem a Jesus, que na percepção dos outros é um judaísmo meio aberto demais, que não cria dificuldades para os de fora entrarem, eles são muito abertos. Aí a gente vai perceber que essa comunidade gentílica, para definir a sua identidade, tem a sua identidade pautada a partir da experiência do Israel do Antigo Testamento. Então ela vai receber os mesmos nomes. Olha, vocês são povo eleito, são nação santa, são aí essa geração escolhida, são propriedade particular. Isso que foi dito é dito para essa comunidade que faz parte dessa realidade. Então, num certo sentido, é verdade que a igreja é um tipo de Israel espiritual. Mas essa comunidade do povo de Deus no Novo Testamento, ela é formada por gentios e judeus, já que não existe assim agora mais a separação entre os dois povos na linguagem de Filipenses. Só que, do ponto de vista da história teológica, a gente tem um probleminha para lidar. Qual é esse probleminha? É que algumas pessoas, vendo o protagonismo israelita na história, eles disseram o seguinte: quem está na crista da onda é Israel. A igreja é tipo um apêndice ou tem um aspecto secundário, e quando chegar um momento específico da história, a igreja sai de cena e Israel aparece de novo. Então existe uma espécie de radicalização, de separação total entre um ou outro. Inclusive, às vezes a leitura do texto, não, isso aqui é para Israel, não, isso aqui é para a igreja, isso aqui é assim. Do outro lado, tem um pessoal que vai do lado extremo dizendo o seguinte: olha, como agora nós temos essa realidade dessa comunidade gentílica que recebeu o Messias e o Israel como nação não o recebeu, Israel acabou.
não existe mais nada, não tem nenhum sentido, desapareceu completamente. É difícil ir numa posição tão extrema assim. Por quê? Porque é claro que no corpo de Cristo, esse é um corpo de Cristo que é marcado por uma comunidade que tem gentios e judeus. Paulo, em Romanos 11, vai perguntar para ele claramente se é verdade então que Deus se esqueceu das promessas feitas a Israel. Ele vai dizer de jeito nenhum. E alguns dos textos ali parecem deixar claro que existe uma ação escatológica no desfecho dos tempos que envolve Israel. Envolve em que sentido? Bom, há muitos textos que sugerem que Israel estaria de volta na sua própria terra. Aparece uma expressão importante em Lucas 21, que até que se complete o templo dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Não tem jeito de entender isso de outra maneira. Como assim? Jerusalém é pisada pelos gentios desde que os romanos a dominam. E desde aquela época até 1967, Israel sempre esteve no domínio dos gentios, e isso mudou recentemente. Aparece a ideia que o Messias, que a princípio é o Messias de Israel, que tropeçou, e isso foi conhecido pelas nações, que um dia eles haverão de reconhecê-lo. Então começa a haver um caminho, eu diria para você que já está começando isso, em que muitos judeus entendem o seguinte: peraí, Jesus é judeu e ele está cumprindo as profecias que falam da vinda do Messias, do Salvador. E muitos judeus hoje são seguidores de Jesus, tanto em Israel como fora de Israel. Então, assim, sem uma radicalização no ponto em que a gente separa Israel da igreja de maneira completa e radical, e sem uma ideia de que porque a igreja, num certo sentido, se tornou um Israel espiritual, a ideia de que não existe nenhum papel para o povo judeu no desfecho da ação de Deus na história. Então eu acho que é necessário um equilíbrio aqui e um reconhecimento disso, e eu acho que a gente precisa considerar duas coisas importantes nessa história. Primeiro, Paulo avisa a gente, né? Não se vanglorie contra Exatamente. Os ramos originais. Nós somos enxertados, né? Somos enxertados na oliveira, querendo ou não, os judeus são os nossos irmãos mais velhos. Então, sem essa de negar a realidade, se querendo ou não, seu Salvador é judeu e a sua Bíblia vem do ambiente hebraico, e aí a gente, digamos assim, tem uma dívida espiritual, e isso deve ser considerado, esse legado, tanto espiritual como ético que nós recebemos, vem da tradição judaica. E segundo, que essas interpretações complicadas e exageradas, tem que tomar cuidado, porque tem gente que acha que para estar perto de Deus tem que seguir uma caminhada judaizante. A pessoa começa a imitar um monte de costumes de judeus que, aliás, nem bíblicos não são, vem de uma tradição, às vezes não é nem da tradição religiosa, vem de um costume de um grupo de judeus de uma parte do mundo. Até os judeus estranhos, às vezes. Até os judeus, às vezes, está querendo se ver livre de uma série de cerimonialismo e ritualismo, e vem um indivíduo que não tem nada a ver, começa a fazer aquilo porque sim. E do outro lado, já que pode haver uma paixão impensada pelo povo judeu que leva a um comportamento místico desorientado, existe o pessoal que, por incrível que pareça, desenvolve um antissemitismo de perfil ligado à cristandade, que vão dizer: olha, os judeus rejeitaram Jesus, então eles têm que morrer mesmo, eles não prestam, eles são o mal do mundo. Isso é um absurdo, a gente já viu que toda forma de racismo é pecado. Sim. E quanto mais racismo com os parentes do nosso Senhor. Não faz mínimo sentido. Então que Deus nos dê uma cúmulo da incoerência, né? Posição equilibrada sobre o assunto. Última coisinha para a gente finalizar. Existem promessas hoje na Bíblia que são específicas para Israel e que ainda vão se cumprir, que ainda não se cumpriram? Na minha opinião, sim. Eu diria que, vamos dizer, está se cumprindo hoje, que isso é uma coisa ainda que está acontecendo, que é a própria volta do povo na própria terra. Isso é uma coisa que é muito difícil não acreditar que isso... A gente fala que Deus é soberano, controla a história, e quando vê isso acontecer, não, isso aí não tem nada a ver, muito esquisito isso.
A outra coisa que chama a atenção, eu diria, é o despertamento espiritual de Israel. Essa questão de que um dia eles olharão para aquele que traspassaram, aquela ideia de Romanos 11, qual será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos, que parece dizer que esse restabelecimento envolve a ocasião próxima da ressurreição futura. Eu até entendo, eu sei que isso é um pouquinho controvertido, mas para o desfecho apocalíptico futuro, eu acho que isso vai ter palco na região de Israel e de Jerusalém. Por quê? Porque a manifestação de um anticristo que se coloca no lugar de Cristo só pode fazer sentido se for no ambiente onde se procura imitar Cristo. Não acho que alguém vai aparecer na Crimeia, no Japão, na Nicarágua, no Texas, no Brasil, vai dizer, olha, eu sou o anticristo. Falar, era isso mesmo que a gente estava esperando, tal, eu sou Cristo. Então, acho que é muito possível que o cenário religioso, alguma situação que envolva o uso de um templo, aquela coisa, né, do sacrilégio terrível, da desolação, que muita gente tenta colocar isso somente lá atrás. Eu acho difícil, porque no Sermão das Dores, Mateus 24, Jesus fala disso, né, daquilo que falou o profeta Daniel, e eu acho que não se esgota isso na época da invasão romana, e então eu acredito que algumas coisas nesse desfecho têm a ver com a realidade de Israel ali, para o desfecho escatológico da história, em que o corpo de Cristo vai ter, vamos dizer, um reequilíbrio. No começo só tinha judeu. Aí o pessoal perguntou, o gentil pode entrar? Pode. Atos 15, aí começaram a entrar e muito. Os judeus desapareceram. Hoje parece que a coisa muda de figura. É incrível, mas tem mais judeu hoje crendo em Jesus proporcionalmente do que em muitos lugares da Europa. Amém. Uma coisa inimaginável algumas décadas atrás. Amém. Pastor, muito obrigado. Nada. Valeu mesmo por ter aceitado o convite para falar com a gente aí. Prazer. Foi Deus abençoe muito. enriquecedor. Amém. Gente, obrigado. Tchau. Até os próximos vídeos desse canal.